Como adquirir o hábito de não ter medo? Jiddu Krishnamurti. Observe as palavras usadas. Hábito implica um movimento repetido muitas vezes. Se você faz uma coisa repetidamente, assegurará isso alguma coisa que não seja a monotonia? Acaso pode o não ter medo incluir-se na categoria do hábito? Sem dúvida, a libertação do medo só acontece quando você pode fazer face aos incidentes da vida e esmiuçá-los. Quando os pode ver e examinar, mas não com uma mente entorpecida pelo hábito. Se fizer coisas por costume, se viver mergulhado em hábitos, então você é apenas uma máquina imitativa. Hábito é repetição. É fazer irrefletidamente a mesma coisa muitas e muitas vezes. O que é um processo de construir um muro em torno de si mesmo. Através de algum hábito, você não está livre do medo. E é a própria vida dentro dos limites desse muro o que lhe causa medo. Quando você tem a inteligência de olhar tudo o que acontece na vida, o que significa examinar todos os problemas, cada incidente, cada pensamento e emoção, cada reação, só então haverá a libertação do medo. Estivemos falando sobre o medo e sobre como nos livrar dele. E temos visto como o medo perverte a mente, de modo que ela não seja livre, criativa, e esteja, portanto, privada da importantíssima qualidade da iniciativa própria. Penso que também devemos considerar a questão da autoridade. Vocês sabem o que é autoridade. Mas vocês sabem como a autoridade se instaura? O governo tem autoridade, não é? A autoridade do Estado, da lei, do policial e do soldado. Seus pais e seus professores têm certa autoridade sobre vocês. Eles os levam a fazer o que eles acreditam que vocês devam fazer. Ir deitar-se a certa hora, ingerir o tipo certo de alimento, reunir-se às pessoas certas. Eles os disciplinam, não é? Mas por quê? Dizem eles que é para o seu próprio bem? Mas será mesmo? Vamos examinar isso. Mas primeiro, precisamos entender como surge a autoridade. Entendendo-se por autoridade a coerção, a compulsão, o poder de uma pessoa sobre a outra, da maioria sobre a maioria ou da maioria sobre a minoria. Só porque é meu pai ou minha mãe você tem algum direito sobre mim? Que direito tem alguém de tratar o outro como lixo? O que é que vocês acham que cria autoridade? Em primeiro lugar, há o desejo em cada um de nós de encontrar um modo seguro de comportamento. Queremos que nos digam o que fazer. Estando confusos, preocupados e não sabendo o que fazer, vamos a um sacerdote, a um instrutor, a um de nossos pais ou alguma outra pessoa, buscando uma saída para a nossa confusão. Porque acreditamos que ele sabe mais do que nós. Vamos ao guru ou a algum homem instruído e lhe pedimos que nos diga o que devemos fazer. Portanto, é o nosso desejo de encontrar um modo específico de vida, um modo de conduta que cria autoridade, não é?
Digamos que eu vá a um guru. Vou a ele porque creio ser um grande homem, que conhece a verdade, que conhece a Deus e que, portanto, pode me dar a paz. Não sei nada disso por mim mesmo. Então vou a ele. Prosto-me, ofereço-lhe flores, ofereço-lhe a minha devoção. Desejo ser confortado, quero que me diga o que fazer, e assim crio uma autoridade. Essa autoridade, todavia, não existe fora de mim. Enquanto vocês são jovens, o professor pode mostrar o que vocês não sabem. Mas, se ele for inteligente, ajudará os alunos a se tornarem inteligentes também. Ele os ajudará a compreender a própria confusão, de tal modo que não busquem nenhuma autoridade, nem a dele próprio, nem a de qualquer outro. Há a autoridade exterior do Estado, da lei, da polícia. Criamos essas autoridades exteriormente porque temos propriedades que queremos proteger. A propriedade é nossa e não queremos que ninguém mais a tenha. Então criamos um governo que protege aquilo que possuímos. O governo se torna a nossa autoridade. Ele é invenção nossa para proteger-nos, para proteger nossa maneira de viver, nosso sistema de pensamento. Gradativamente, através dos séculos, estabelecemos um sistema de leis, de autoridade. O Estado, o governo, a polícia, o exército, para proteger a mim e ao que é meu. Há também a autoridade do ideal, que não é exterior, mas interior. Quando dizemos, tenho que ser bom, não posso ser invejoso, preciso ser fraterno com todo mundo, criamos em nossas mentes a autoridade do ideal. Não é assim? Suponhamos que eu seja inteligente, estúpido, cruel, quero tudo para mim, quero o poder. Esse é o fato. E isso é o que eu realmente sou. Mas penso que devo ser fraterno, porque gente religiosa assim me tem pregado. E também porque é conveniente, é útil dizer isso. Portanto, crio a fraternidade como ideal. Não sou nada fraternal, mas por várias razões desejo ser. Por isso, o ideal se torna minha autoridade. Ora, para viver de acordo com esse ideal, eu me disciplino. Sinto grande inveja de você porque você tem um casaco melhor, uma roupa mais vistosa ou mais títulos. Portanto, digo, não devo ter inveja. Preciso ser fraternal. O ideal tornou-se minha autoridade e procuro viver de acordo com esse ideal. O que acontece então? Minha vida se torna uma batalha constante entre o que eu sou e o que eu devia ser. Disciplino-me e o Estado também me disciplina. Seja ele comunista, capitalista ou socialista, o Estado tem ideias sobre como devo me comportar. Há aqueles que dizem ser o Estado coisa importantíssima. Se vivo em tal estado,
e faço alguma coisa contrária à ideologia oficial, sofro coerção por parte do Estado, isto é, da maioria que controla o Estado. Temos em nós duas partes, a parte consciente e a parte inconsciente. Compreendem o que isso quer dizer? Imaginem que vocês estão andando pela estrada, conversando com um amigo. Sua mente consciente está ocupada com a conversa, mas a outra parte de vocês que estão inconscientemente observando inúmeras impressões. As árvores, as folhas, os pássaros, a luz solar sobre a água. Esse impacto exercido de fora sobre o inconsciente ocorre o tempo todo, embora sua mente consciente esteja ocupada. E aquilo que o inconsciente absorve é muito mais importante do que o consciente absorve. A mente consciente pode absorver pouco comparativamente. Vocês conscientemente absorvem o que é ensinado na escola, por exemplo, e isto realmente não é muito. Mas a mente inconsciente está sempre absorvendo as interações entre vocês e o professor, entre vocês e seus amigos. Tudo isto se passa subitamente, e isto importa muito mais do que a mera absorção de fatos na superfície. Da mesma forma, durante essas conversas de todas as manhãs, a mente inconsciente está constantemente absorvendo o que está sendo dito. E mais tarde, durante o dia ou a semana, vocês subitamente o recordarão. E isso terá em vocês um efeito muito maior do que aquilo que vocês ouvem conscientemente. Recapitulando, nós criamos autoridade. A autoridade do Estado, da polícia, a autoridade do ideal, a autoridade da tradição. Vocês querem fazer alguma coisa, mas seu pai diz: não faça isso. Vocês têm que obedecer-lhe, senão ele se zangará, e vocês dependem dele para o alimento. Ele controla vocês através do medo, não é? Portanto, ele se torna a sua autoridade. Da mesma forma, vocês são controlados pela tradição. Precisam fazer isto e não aquilo? Devem usar o sari adequado a certas ocasiões? Não devem olhar para os rapazes ou para as garotas? A tradição lhes diz o que fazer. E a tradição, afinal de contas, é conhecimento, não é mesmo? Há livros que nos dizem o que fazer. Nossos pais nos dizem o que fazer. A sociedade e a nossa religião nos dizem o que fazer. E o que acontece com a pessoa? Fica esmagada? Ela nunca pensa, age, vive vitalmente? Pois tem medo de todas essas coisas. Diz que precisa obedecer para não ficar desorientada. O que significa isto? Que nós criamos a autoridade porque estamos procurando um modo seguro de conduta, uma forma segura de viver. A simples busca da segurança cria a autoridade. E é por isso que vocês se tornam meros escravos, um dente numa engrenagem, vivendo sem nenhuma capacidade de pensar, de criar. Não sei se vocês pintam. Se o fazem,
Geralmente o professor de arte lhes diz como pintar. Vocês veem uma árvore e a copiam, mas pintar é ver a árvore e exprimir na tela ou no papel o que você sente a respeito da árvore, o que ela significa. O movimento das folhas com o sussurro do vento ao passar por elas. Para fazer isto, para captar o movimento de luz e sombra, vocês precisam ser muito sensíveis. E como poderão ser sensíveis a seja lá o que for, se têm medo e estão dizendo sempre: preciso fazer isto, tenho que fazer aquilo, senão, o que dirão a outros? Qualquer sensibilidade ao belo é gradativamente destruída pela autoridade. Se você é uma menina levada ou um menino levado, se sou professor, deverei discipliná-lo? Se eu os disciplino, o que acontece? Sendo maior que vocês, tendo maior autoridade e tudo mais, e porque sou pago para fazer certas coisas e eu os obrigo a obedecer. Ao fazê-lo, não estarei paralisando sua mente? Não estarei principiando a destruir a sua inteligência? Se os forço a fazer uma coisa porque penso ser correta, não os estarei estupidificando? E vocês gostam de ser disciplinados, de ser forçados a fazer as coisas, embora exteriormente possam objetar, e isso lhes dá uma sensação de segurança? Vocês acreditam que se não fossem obrigados a fazer as coisas, seriam realmente maus? Fariam coisas erradas. Por isso dizem: faça-me o favor de disciplinar-me, ajudem-me a me comportar bem. Se os forço a fazer alguma coisa, não os estou ajudando. Então, não criarei a autoridade que os obrigue a fazer alguma coisa que vocês provavelmente farão por si mesmos uma vez que se compreendam. Espero que percebam como a autoridade destrói a inteligência. Afinal de contas, a inteligência só pode aparecer quando há liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de observar, de questionar. Mas se os forço a fazer seja o que for, faço-os tão estúpidos como eu mesmo sou. Porque o professor acha que ele sabe e que vocês não sabem. Mas o que é que ele sabe? Nada mais que matemática ou geografia? Ele não questionou as coisas importantes da vida. Ele não solucionou nenhum problema vital. No entanto, troveja como Júpiter ou como um sargento. Portanto, é importante que, em vez de serem simplesmente disciplinados para fazerem o que lhes ordenam, vocês sejam auxiliados a compreender, a ser inteligentes e livres. Só assim serão capazes de fazer face a todas as dificuldades da vida, sem medo. Não se limitem a obedecer, mas descubram como resolver um problema por si mesmos. Não digam: estou fazendo isto porque meu pai assim o quer. Descubram por que ele o quer. Por que acha que uma coisa é boa e outra é má? Perguntem-lhe, de modo que não despertem só a inteligência de vocês próprios, mas também ajudem-no a ser inteligente. Mas o que costuma acontecer se vocês começam a questionar seus pais?
Eles não querem dedicar algum tempo a essas questões, por isso, os empurram para um lado e os mandam para a escola. E quanto a isto, o professor é igual aos pais? Ele é igual a todo mundo? Mas é responsabilidade do professor, de seus pais e de todos nós ajudar a produzir inteligência.